Uma boa noite. Graça e paz para todos vocês que estão aqui presentes e também para aqueles que nos assistem pelas redes sociais. E que nós possamos encontrar o que nós viemos aqui buscar, que é a paz que só Cristo pode nos dar. Bom, dando continuidade à nossa série, Hackeando a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre baixa conexão. Vocês lembram o tema da semana passada? Quem lembra o tema da semana passada? O que o Jonas falou na semana passada? Ele falou sobre vírus no sistema. Trazendo para a linguagem bíblica, o que quer dizer vírus no sistema? Na verdade, o Jonas falou um pouquinho sobre a entrada do pecado nesse mundo. Resumindo o que o Jonas falou, vamos lá em Romanos capítulo 5, só para a gente recapitular. Romanos capítulo 5, e o versículo 12. Nesse texto, o apóstolo Paulo, de maneira bem resumida, ele fala sobre o assunto. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, lembram quando começou a Covid? Quando se começa uma epidemia, uma das ações que os cientistas, os estudiosos, eles têm para tentar debelar o problema é rastrear a origem daquela doença. Então, eles vão procurar saber em que localidade do mundo, qual foi a primeira pessoa a ser contaminada, para que eles possam trabalhar em cima do problema. A gente sabe que nossos primeiros pais infelizmente, depois de aceitar a proposta de Satanás, o inimigo de Deus, o hacker, eles passaram o quê? A ter essa natureza pecaminosa. E nós, infelizmente, fomos alcançados também por esse problema. Mas a boa notícia é que há solução. E uma das formas da gente estar trabalhando essa solução é manter conexão com Deus. E hoje eu estou falando sobre o quê? Sobre baixa conexão. Vamos trazer isso para o mundo digital, né, que é um pouquinho do que nós estamos falando. A gente tem, na linguagem da computação, o que a gente chama de hardware. O que é o hardware? O hardware é a parte física, é o computador. A gente tem o software, que é o programa, tá certo? E a gente tem, para ver a conexão via internet, alguns outros elementos. Nós temos, por exemplo, um modem, e esse modem, ele é de alguma provedora de sinal, tá certo? Nós temos, por exemplo, hoje a Claro, nós temos a NET, nós temos a Oi, e nós temos também um replicador de sinal que chama roteador, porque dentro da casa você precisa do modem para captar o sinal que vem do provedor, e você precisa do modem para disseminar o sinal dentro da casa. Porque hoje você não tem só um dispositivo que tem internet. Você tem celular, às vezes você tem um laptop, então você tem vários outros dispositivos, a televisão, né? Essa televisão aqui. Então você tem vários dispositivos que hoje utilizam o recurso da internet. Tá certo? Só que, quando há baixa conexão, o que acontece? Não funciona, ou funciona de forma precária. E aí eu gostaria de convidar vocês nós fazemos uma viagem no tempo. Década de 90. Quantos aqui eram nascidos na década de 90? Muitos aqui não eram nem nascidos, né? Eu estou vendo que muitas mãos aqui nem se levantaram. Josué, Natiele, o Jonathan, né? a sua companheira, e muitos outros aqui não haviam nascido ainda, não sabiam nem o que era, né, década de 90. E foi lá
que chegou aqui no Brasil, o quê? Foi naquela década que chegou no Brasil aqui a internet. Uma outra pergunta, vocês sabem como é que era a internet naquela época? Aqueles que são mais novos aí, que não viveram esse período, era uma chamada internet de escada. Fazia um barulho muito irritante, demorava horrores para carregar. Sim. E às vezes depois que carregava, caía. Para você assistir um vídeo, se fosse um vídeo assim de um tempo maior, você tinha que fazer um download de um dia para o outro, para você no outro dia conseguir assistir aquele vídeo. Então percebam que se nós fôssemos falar naquela época de baixa conexão, nós não falaríamos, porque naturalmente a conexão era baixa. Então, naquela época, essa terminologia, né, esse exemplo que nós estamos utilizando aqui, ele não se aplicaria naquela época. Agora, e hoje? Hoje é diferente. Né? Hoje é o sistema Wi-Fi, né, que é o sistema sem fio. E esse sistema, você tendo um dispositivo móvel que capta o sinal, acabou. E nós temos aí hoje a 5G, né? Está chegando aí a 5G. O que significa isso? É uma velocidade multiplicada da que nós já temos. Eu não sei se é 10 vezes ou 100 vezes, mas eu sei assim, que é uma coisa que vai revolucionar o mundo. É uma coisa que vai revolucionar o mundo. Você já tem ouvido falar muito de inteligência artificial aí, não tem? Pois é, que é algo que tem assustado também a humanidade. Porque se for utilizada para o mal, realmente vai ser algo muito perigoso. E a velocidade 5G também, né, a banda 5G, é outra incógnita que nós temos, que ainda não foi testada na sua plenitude, e que nós não sabemos aonde isso vai parar. Então, queridos, essa é a tecnologia. E quando se fala de velocidade de internet, se fala do quê? De alta conexão. De alta conexão. De algo que não cai facilmente. E em alguns segmentos, você precisa dela, assim, de uma maneira muito assertiva. Porque senão, isso pode custar o quê? Vida de pessoas. Isso pode custar a pessoa perder toda a fortuna que ela adquiriu ao longo de uma vida. Por causa da internet. E, na verdade, hoje, o mundo, estou falando do mundo material, não estou falando do mundo espiritual, mas o mundo hoje não vive sem a internet. A verdade é essa. Mas eu queria convidá-los agora a nós lermos um texto na Bíblia, que está lá em Isaías, capítulo 59. Enquanto vocês abrem a Bíblia, eu queria falar mais um pouquinho, eu queria explorar mais um pouco essa palavra, conexão. O que significa a palavra conexão? E nós temos ali alguns conceitos, tá certo? Conexão. E um outro dado interessante é que essa palavra, ela pode ser aplicada em diversas situações. Por exemplo, se você perguntar para o pedreiro o que é conexão, o que ele vai falar? São a parte hidráulica de um sistema, né, de uma casa. Por exemplo, os tubos, tem lá o T, tem o NIPLE, tem não sei o que lá mais, eu não sei os nomes, né, tem registro, todos eles se conectam um ao outro. Então, você ligou 2 pontos, você tem o quê? Uma conexão. Se você for para a área do transporte, você também vai ter o quê? As conexões. Quem viaja de avião fala assim, ó, eu vou para Brasília, mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma, como é que chama? Eu esqueço o nome. Uma escala em São Paulo, né? E vou pegar essa conexão e vou para onde? E vou para Brasília. E você também pode usar essa palavra conexão para a área da informática. Que no caso seria o quê? Os dispositivos devidamente conectados para que haja o quê?
o sinal aqui para você possa fazer processamento de dados. Você recebe dados, você transmite dados e você processa dados também. Tá certo? Agora ali, vamos explorar aí um pouquinho mais os conceitos de conexão. Conexão, ela é traduzida ali como a ligação de uma coisa com outra. Nós já falamos aqui alguns exemplos. Ela pode ser também o enlace ou vínculo entre pessoas ou entidades. Então, pode ser um vínculo entre pessoas, uma sociedade, um casamento, um namoro. Isso é uma conexão. Pode ser também entre pessoa e entidades, por exemplo, entre nós e o nosso Deus. Tá certo? Existe um vínculo, existe um enlace, uma aliança, né? Nós chamamos, a terminologia bíblica é muito utilizada, é o quê? Aliança. Existe uma aliança entre nós e Deus. E o termo original de aliança, berit, né? Vocês sabiam como é que é a palavra aliança no original? Porque o hebraico ele é muito prático, ele é muito assim, concreto, ele não é algo abstrato. Aliança é amarrar, pegar duas partes e amarrar. Ou seja, juntar duas partes e amarrá-las, essas partes. Isso é aliança. Então, pode também significar isso. E também pode significar o quê? Relação ou ligação lógica. Coerência, nexo. Por exemplo, vamos fazer uma relação lógica aqui. Quando eu falo chave, qual que é a relação lógica da chave? A porta, mais específico. Fechadura. Existe uma relação lógica? Existe, não existe? A chave não encaixa na fechadura e não abre a porta? Então, isso também existe aí também uma conexão. E também uma analogia, pode ser também uma conexão. Por exemplo, Jesus fazia uma analogia do mundo espiritual a partir do mundo material. Ele fazia o quê? Uma conexão. Por exemplo, a parábola do bom semeador. Ele pegou uma atividade que era comum nos dias dele, a agricultura, e fazia uma aplicação o quê dela? Espiritual. Sendo que cada terreno significava o quê? O coração de uma pessoa, a semente era a palavra de Deus, e o germinar ou não da semente era a forma como cada um recebia essa palavra. Então fazia o quê? Conexões, associações com relação a esse tema. Isso. Voltando para o campo da informática, eu vou me virar aqui para mim fazer a leitura, é a ligação entre computadores e dispositivos para que dados sejam transferidos. Então, nós já explicamos isso. E a palavra conexão vem do latim, né, que significa o quê? Ligação. Agora, quais são as consequências de um sinal de conexão ruim? Aí está falando que os downloads não são iniciados, expiram ou permanecem em zero. O que é um download? Um download é quando você baixa um arquivo. Por exemplo, essa apresentação que eu estou fazendo, ela é um arquivo. Ela é um arquivo que tem 8 transparências, 8 ou 9 parece. Ela eu enviei ela pelo e-mail, tá certo? Então, para o Marcos colocar ela no telão para apresentar, ele tem que fazer o quê? Ele tem que entrar na internet, tem que entrar no e-mail da igreja e tem que fazer um download, ou seja, baixar esse arquivo, baixar os dados, para que a gente possa aqui disponibilizá-lo e possa utilizá-lo para apresentar aqui para a igreja. Tá certo? Quando não há conexão, então não há essa transmissão de informações do meu e-mail para o computador da igreja. Então vai ser zero. E um outro problema de um sinal ruim é que não é possível carregar a página da web ou de um navegador. Por exemplo, você quer assistir o vídeo do Arauto dos Reis. Onde você entra? No YouTube, não é isso? Só que você vai clicar lá no YouTube e o que vai aparecer? Página não encontrada, sem conexão na internet. Então você não tem como fazer o acesso desse vídeo. Você vai ter que restabelecer a conexão para que você possa ter acesso ao vídeo. E quais são os prejuízos de uma baixa conexão? Bom, prejuízo de uma baixa conexão. Talvez alguns até já se identificaram nesses prejuízos aí. Fechamento de uma venda. Muitas vezes a pessoa vende pela internet.
está ali com o cliente em videoconferência, está fechando uma venda muito vantajosa e a conexão cai. E pode ser que nem volte, né, naquele período e você perca a venda. Outra coisa, audiência judicial online. Eu mesmo já fui preposto algumas vezes, já participei de várias audiências online. Então imagine só, você perante o juiz com uma internet de péssima qualidade, com baixa conexão e toda hora fica caindo a sua interação ali com as pessoas que estão participando daquele julgamento. Pode ser que o juiz fique até irritado e te dê perda de causa. Tá? Pensando que você pode até estar utilizando o quê? De intencionalidade para fazer aquilo, para ludibriar ou para ganhar tempo. Tá certo? Outro ponto, entrevista de emprego. Você está lá, arruma, põe um terno, gravata, todo engomadinho, pinta o cabelo, vai para a frente da câmera e vai fazer uma entrevista de emprego. E toda hora a sua conexão cai. E o pior de tudo é que o emprego era para uma vaga de home office. O que é home office? É trabalhar em casa com o computador. E aí a pessoa que vai te contratar pensa assim, poxa, se toda hora a conexão desse rapaz está caindo, como é que ele vai me atender em home office? Está desclassificado. Um outro ponto, procedimentos cirúrgicos. Existem muitos médicos hoje que assistem da onde eles estão as cirurgias e orientam as pessoas que estão fazendo cirurgia ali, porque ele não pode presencialmente estar lá. E o que isso pode causar? Cai a conexão na hora que está fazendo um procedimento delicado. O que pode acontecer? E existem outras situações. Aquelas pessoas que deixam para declarar imposto de renda na última hora, né? Que o site sobrecarrega e a pessoa tentando ali fazer ali a declaração e não consegue. Aquela vaga de emprego, aquele concurso público que você estava fazendo inscrição, ficou postergando até a última hora para fazer. Um pagamento de um boleto, né? Cartão de crédito, às vezes a pessoa, não, vou deixar para fazer 11h55. Cai a conexão, vira o dia, meia-noite, aí você vai pagar 5% de juros, porque você não deixou de pagar no mesmo dia. E 5%, dependendo do valor que você vai pagar, faz diferença, né? Por exemplo, 5% de R$1.000 é quanto? 50. Imagina você perder R$50 por causa de 5 minutos. É agradável? Não, não é agradável. Baixa conexão. E qual que é a proposta desse assunto? A proposta desse tema? Primeiro, é desenvolver a comunhão com Deus, ou seja, uma alta conexão. E o objetivo é mostrar a importância da comunhão com Deus para vencer o quê? Para vencermos as tentações. Agora vamos lá em Isaías, capítulo 59. Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Então, o que está acontecendo que parece que o povo clama e Deus não ouve? O que está acontecendo? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, queridos, o pecado, ele é um ruído, ele é algo que interfere na conexão. Ele é algo que atrapalha a nossa conexão com Deus. É como se nós estivéssemos gritando aqui, clamando por Deus, e Deus não estivesse ouvindo, porque entre nós e Deus estivesse o quê? Um ruído muito grande, um barulho muito grande, um som ligado, alguma coisa assim, que não consegue o quê? Que não consegue Deus ouvir a minha voz e entender o que eu estou querendo. O pecado, ele faz isso. Às vezes, assistindo, jogos de futebol, o comentarista costuma falar, muitas vezes o comentarista já até foi jogador, o que ele costuma falar? Ele costuma falar que muitas vezes aquele fato do técnico gritar com os jogadores, muitas vezes, é inócuo. Por quê? Porque quando a torcida está fazendo muito barulho, o jogador, se ele não estiver muito próximo do técnico, ele não consegue o quê? Ouvir o que ele está falando. Então, geralmente, eles trabalham uma tática de gesticular para que o jogador ele consiga entender o que o técnico está pedindo dele. Mas nem sempre essa comunicação ela é o quê? Ela é satisfatória. Então, o pecado, ele é um ruído, ele é algo que atrapalha
a nossa conexão com Deus. Prejudica a nossa conexão com Deus. Até aqui vocês estão conseguindo entender a importância da conexão? Qual que é o nosso ponto principal aqui? É mostrar a importância da comunhão com Deus, de estar sempre buscando estar em conexão com Deus, tá certo? A ideia principal é essa, então segurem essa ideia aí, tá bom? E eu queria falar um outro texto, né? Eu queria ler um outro texto com vocês, que fala sobre conexão também. E esse texto está onde? Esse texto está lá no livro de João capítulo 15. João capítulo 15. A Bíblia não é um livro que fala sobre tecnologia da informação ou sobre informática, mas com certeza é um livro que fala muito sobre conexão. João capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 5 a 8. Versículos 5 a 8. Versículo 5. Jesus, e esse capítulo todo é o quê? É um discurso de Cristo. E ele começa no versículo 5 dizendo o seguinte: eu sou a videira, vós sois os ramos. Existe aqui uma conexão? Existe? Existe uma lógica, existe um nexo, existe, não existe? O ramo tem que estar ligado aonde? Está vendo? Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dá o quê? Guardem essa citação que é importante. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Porque sem mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Então aqui tem um outro elemento interessante, né? Quando nós permanecemos em Deus, o que mais permanece em nós? A palavra dele. Olha o que ele está falando. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e o quê? E aí eu gosto muito de um texto que está nos Salmos, que fala assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu. Mas para que os desejos do meu coração sejam satisfeitos, eu tenho que fazer o que primeiro? Eu tenho que estar em sintonia com a vontade de Deus. Eu tenho que estar em sintonia com a vontade de Deus. A partir desse momento, quando eu e Deus começarmos a pensar da mesma forma, como haver uma conexão, aí sim, aí os desejos do meu coração vão ser atendidos. Por quê? Porque eles estão em sintonia com a vontade de Deus. E continuando aqui, nisto, versículo 8, é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, queridos, eu queria extrair uma coisa muito importante desse texto aqui. O ramo, ele tem que estar conectado à videira por dois motivos. Quais são os motivos que o ramo tem que estar conectado à videira? Para ele sobreviver e para ele dar fruto. Se o ramo está conectado à videira e ele não sobrevive, ele não produz fruto, ele é o quê? Ele é um parasita. Ele está tirando força do tronco, está tirando seiva da videira e não está o quê? Produzindo nada. E aí, eu quero fazer uma aplicação aqui espiritual, e eu fiquei muito preocupado quando eu li isso e comecei a pensar nisso. O ramo que produz fruto, ele é o cristão verdadeiro. E o ramo que não produz fruto, ele é o cristão nominal. O que é o cristão nominal? É aquele que se veste como cristão, é aquele que fala como cristão, é aquele que pega a Bíblia, põe debaixo do braço e vai para a igreja, só que ele não produz frutos. E vai chegar um momento em que o dono daquele vinhedo, ele vai olhar aquele vinhedo
vai começar a observar galho por galho, e vai perceber o quê? Que esse galho aqui, ele não pode permanecer aqui, porque ele está tirando a vida de outros, ele está tirando a força de outros para produzir fruto. E eu vou ter que fazer o que com ele? Eu vou ter que arrancá-lo. Queridos, isso é muito sério. Eu fiquei pensando muito nisso. Porque a vida cristã, quando você está conectado verdadeiramente com Deus, ela tem que produzir fruto. E às vezes Deus vai te podar. Quando Deus vê, eu vou dar uma chance para ele, eu vou podar. E as dificuldades muitas vezes elas servem para quê? Como essa poda. Para tentar ver se vem força ali, se a gente acorda e começa a produzir fruto. Porque o ramo que não produz fruto, o texto é muito claro, será arrancado, será queimado. Sobrará somente cinzas. E um outro ponto que me chamou a atenção é o significado do fruto. O que significa fruto? E aí, eu captei duas situações aqui com relação ao fruto. Primeiro, o fruto é o resultado da ação do Espírito Santo em nossa vida. Se você for lá em Gálatas capítulo 5, vamos lá, Gálatas capítulo 5, você vai ver isso. Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Olha o que Paulo está falando aqui. Qual que é o fruto do Espírito? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele faz assim, uma consideração que muitos entendem ela errada. Contra essas coisas não há? Por que não há lei contra essas coisas? Por que não há lei contra essas coisas? Paulo fala de lei aqui num sentido restritivo. Ou seja, a lei existe para quem atravessa o sinal, quando ele está verde ou quando ele está vermelho. Quando você atravessa o sinal, quando ele está verde, existe lei para você? Não. Porque você está em quê? Em harmonia com a lei. Agora, quando você deixa para atravessar no sinal vermelho, aí você está caçando problema. Tem um pardalzinho que filma, que tira foto, dependendo da velocidade, ainda você toma uma multa por velocidade. Então, quando Paulo fala, olha, contra essas coisas não há lei, é porque tudo isso aqui está em harmonia com o quê? Com a lei. A lei ensina a amar, a lei ensina a ser bom, a lei ensina a ser longânimo, ser benigno, ser paciente, ter domínio próprio. Então, contra essas coisas, não há lei. Então, queridos, quando nós estamos conectados com Jesus, nós vamos produzir o quê? O fruto do Espírito. E o segundo ponto dessa conexão resulta em evangelismo. Então, quando a gente fala aqui em comunhão na igreja, nós conseguimos até com sucesso alcançar as duas primeiras etapas, que é a oração e estudo da Bíblia. Mas a gente sempre esbarra na terceira milha. E qual que é a terceira milha? Eu tenho que orar, eu tenho que estudar, mas eu tenho o que também? Testemunhar. Eu tenho que testemunhar. E o que é testemunhar? É falar de Jesus para as outras pessoas. Mas o falar de Jesus, não de uma forma apelativa. E que muitas vezes a pessoa se torna chata, o crente chato. Não é essa forma que eu estou falando de falar de Jesus. E não existe somente essa forma de falar de Jesus. Eu falo de falar de Jesus como um estilo de vida. E eu fiquei muito emocionado essa semana. Ô Marcos, coloca a foto para mim, por favor. Eu fiquei muito emocionado essa semana,
Porque essa semana, para os desbravadores, é a semana de quê? Semana do lenço. Perceberam que tem alguns aqui com lenço? Quem gostava, quando tinha 15, 16 anos, de pegar uma Bíblia, colocar debaixo do braço e ir para a igreja? Principalmente que a maioria andava a pé. Quem gostava disso? Quem é que gostava? Eu? Andar com a Bíblia debaixo do braço? Até chegar na igreja? O que eles vão pensar de mim? Pois é, queridos. Talvez até porque a vida que a gente levava não estava à altura de pôr uma Bíblia debaixo do braço. Talvez muitos entendiam dessa forma. Mas eu fiquei muito emocionado. Viu, Jefferson? Eu queria te parabenizar. A Miriam também, eu vi a Miriam também numa foto, indo para o Bem-vinda. Ana Júlia. Porque se para você colocar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja já é difícil, bota um lenço desse e vai para o trabalho. Bota um lenço desse e vai para a escola. E quando você chega com esse lenço lá, as pessoas começam a perguntar assim, o que é isso? E aí perceberam a estratégia? Não precisa de você falar de Jesus para as pessoas. As pessoas vão até você e querer saber o que está acontecendo. Te perguntaram o que significava esse lenço? Eu tenho certeza que sim. Perguntaram. E aí pesa sobre o ombro dele, daquelas meninas ali, que eu acredito que seja de outras igrejas, né? Mas que são adventistas e talvez foram até influenciadas por ele. Chegou o Jefferson lá um dia, as outras viram e falaram assim, bom, nós somos desbravadoras também, nós não podemos nos acovardar. E no outro dia vieram de lenço também. Estão pregando o Evangelho? Então, falaram alguma coisa? Não se prega só com palavras. Se prega acima de tudo com atitudes. Atitudes coerentes. Então, queridos, que a nossa vida, ela possa ser uma vida de testemunho. Uma vida que de manhã você tire tempo para orar. Que você tire tempo para ler a sua Bíblia. E que você saia de casa cheio do Espírito Santo para testemunhar. Porque a Bíblia a gente não lê não é para debater com os outros, para mostrar que a gente está certo e o outro está errado, não. A Bíblia a gente lê para transformar a vida da gente. A Bíblia a gente lê é para fazer a diferença na nossa vida. É para a gente encontrar alguma coisa que se aplique a nós, para que a gente possa mudar. E quando Jesus vai fazendo a obra na nossa vida, por intermédio do Espírito Santo, as pessoas lá fora vão percebendo isso em nós. E é essa mensagem que eu quero deixar para a igreja. Nós precisamos de andar a terceira milha. A gente ora, a gente estuda a Bíblia. Mas nós temos que começar a ter uma vida de testemunho. Porque uma vida de testemunho é uma vida de poder. E é só assim que nós vamos fazer a diferença. É só assim que nós vamos fazer a diferença. Agradecemos muito pelo trabalho do Jonas aqui. E eu fiquei muito feliz. E foi muito relevante. Mas de certa forma nós ficamos acomodados. Vamos terceirizar aquilo que cabe a nós fazer. E nós não podemos terceirizar aquilo que cabe a nós fazer, sabe por quê? Porque Ellen White fala, e terminando com esse texto, o serviço de Deus, o serviço a Deus, inclui um ministério pessoal. Sabe o que é ministério pessoal? Pessoal tem que ver comigo e com você. Pelo esforço pessoal, devemos com Ele, com Jesus, cooperar para a salvação do quê? Do mundo. Todos os que aceitam a Cristo como Salvador pessoal devem demonstrar a verdade do Evangelho e seu poder salvador aonde? Na vida. Deus nada requer sem prover os meios para o cumprimento. Pela graça de Cristo, podemos cumprir tudo quanto Deus exige. Todas as riquezas do céu devem ser reveladas pelo povo de Deus. E nisto é glorificado meu Pai, disse Cristo, que deis o quê? Muito fruto, e assim sereis meus? Queridos, está aí o recado.
E esse recado pesa principalmente para mim. Principalmente para mim. Vamos caminhar a terceira milha e viver uma vida de testemunho. Uma vida coerente com a vontade de Deus. Que as nossas palavras, que a nossa forma de vestir, que a nossa forma de tratar as pessoas. Ou seja, 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer para a honra e glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. E que essa mensagem possa fazer a diferença no nosso coração. Que nós possamos manter uma alta conexão com Deus, e não uma baixa conexão. Porque a baixa conexão é algo ilusório, que a gente pensa que está salvo, que a gente pensa que está bem, mas a baixa conexão é o espírito de Laodiceia, a mornidão. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos colocar de pé? Querido Pai, essa mensagem foi dura para mim. Essa mensagem, ela mexeu comigo, enquanto eu estava preparando. Porque eu preciso testemunhar mais. Eu preciso entender que esse evangelho tem que ser pregado. Não com sensacionalismo, não com pressa, mas com constância, com perenidade. Porque se eu não fizer isso, a minha vida corre risco. Nos ajuda, ó Pai, a manter uma alta conexão com o Senhor. E a procurar afastar todos os ruídos que atrapalham a nossa espiritualidade. Te peço também uma bênção por esse lanche. Te peço mais uma vez uma bênção sobre a vida do Josué, sobre a vida da irmã Isabel e das demais pessoas também que durante essa semana e esse mês estão completando mais um ano de vida. Que a tua bênção, ó Pai, possa amparar essas pessoas e em reconhecimento a esse tão grande amor, que eles possam também decidir no seu coração de ter uma vida de testemunho para a honra e glória do teu nome. Fica conosco nessa noite. É o que nós pedimos e agradecemos. Se eu esqueci, mais uma vez abençoa o lanche. Em nome de Jesus. Amém.